Graça e paz, irmãos. Que Deus os abençoe e conforte seus corações. Me pediram para fazer uma mensagem e aí a maioria das minhas mensagens tem surgido de conversas que eu faço com a Jussara, que eu tenho com a Jussara aqui em casa. E nós estávamos falando recentemente sobre o excesso de cobrança que as pessoas têm feito nos preços de coisas relacionadas à Covid, né? Da ivermectina, azitromicina e por aí vai, né? E aí nós estávamos comentando a respeito dos absurdos, né? Que são feitos nesses momentos em que as pessoas estão fragilizadas, estão necessitadas de algo com mais certa urgência ou com maior veemência. E aí nós lembramos que há um comentário que o povo brasileiro é amoroso. E aí, diante desses exemplos, né, do excesso de custo que foi feito, né, na cobrança dos preços das máscaras, do álcool gel, nós pensamos, será que realmente o povo brasileiro é amoroso? Será que realmente o povo brasileiro manifesta esse suposto amor de uma maneira correta? Interessantemente, eu ouvi vários vídeos, né, sobre amor, né, de pregadores diversos. Aí falei, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa entender, nesses momentos de crise, o que de fato é amor. Porque nesses momentos de crise, o amor ainda é mais necessário, né? E o amor é a essência do Evangelho. Né? Entender o que é essência, né, é fácil. Né? Aquilo que é mais básico, né? O mais central de tudo, o mais importante, a mais importante característica de um ser ou de algo. Né? A ideia central de alguma coisa, isso é essência. Entender o que é Evangelho também, se você for no Google, né, vai ser muito claro. É um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, cada um dos 4, né, livros dos apóstolos, né? Então, assim, agora, se você for procurar conceito de amor, aí o negócio começa a complicar, né? A Wikipedia fala uma coisa, o Google fala outra, e cada um tem um conceito, é mais abstrato, é mais difícil de entender. Né? E aí, cada vez mais a pergunta que foi me surgindo é: o povo brasileiro é amoroso? E aí eu fui procurar, né, o que é amor na Bíblia, que é a nossa regra de fé. E aí tem um texto bem interessante que fala sobre amor, né? Tá lá em Marcos capítulo 12, versículo de 28 a 30. Diz o seguinte: chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então tá. Então o amor é quando eu dedico alguns elementos que eu possuo em relação a outro ser, a outro, né, eu dedico algo de bom a um outro ser. Né? E é interessante que Jesus vai fazendo uma gradação. Né? E a primeira coisa que ele fala é que seja com todas as suas forças. Ou seja, você usar o seu corpo, as tuas posses, né, que são forças, a sua autoridade, os seus recursos, em benefício de alguém, em benefício de algo. Então, assim, você usar aquilo que você tem para abençoar ou para levar algo de bom para alguém, com todas as suas forças. E aí a gente não quer restringir a força a simplesmente físico, mas também a tudo aquilo que você pode fazer usando o que você tem, os seus recursos, a sua autoridade. Né? E também ele fala de todo o teu entendimento. Ou seja, toda a sua capacidade cognitiva é colocada em prol de algo ou de alguém. Isso é amar. Né? Os teus neurônios são usados, né? A capacidade que você tem de estudar, de buscar algo, né, através da sua inteligência em prol de alguém ou de algo. Né? E também ele fala com toda a tua alma e o teu coração. Jesus abre para os sentimentos, né, para os seus valores, para aquilo que faz você vibrar, para aquilo que faz você, né, se motivar, aquilo que te anima.
né, que cura as suas preguiças, que cura as suas, né, o seu desânimo, né? Eu lembro uma vez que eu peguei uma dengue, eu estava em Rondônia, e aí eu não consegui trabalhar, e eu fui para casa, e eu estava no começo de uma fé com a Jussara, e eu estava muito mal. Eu não tinha comido o dia inteiro, eu fui para casa, estava com cobertas, de repente ela me liga e pede que eu a leve para o hospital, porque ela estava precisando ir ao hospital, por algum motivo que não me lembro bem. E eu me lembro que naquele momento eu sarei. Eu acho que quando Jesus fala com toda a tua alma e com todo o teu coração, ele quer dizer aquilo que te faz, que é a motivação que te faz ir além do que você conseguiria se você não tivesse tal motivação, né? Com todo o teu coração é aquilo que te faz viver, é o sentido da sua vida, é o alvo do pulsar do seu coração, né? E aí é interessante que isso não depende só de nós quando a gente fala do amor por Deus, porque a alma depende do mover de Deus, né? É interessante que Jesus começa com o coração, né? Com a alma. E quando a gente fala de alma, a gente está falando de algo que eu não posso simplesmente mandar a minha alma amar alguém, principalmente quando esse alguém é Deus, né? E isso depende de Deus, do mover de Deus. E a primeira coisa que eu queria instruir os irmãos é: peça para Deus, para que Ele faça com que você tenha amor no coração, por Ele, primeiramente, né? Peça para que Deus faça como Ele fez lá, a fala de Ezequiel: tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Que de fato a gente possa ter um coração de carne no lugar do coração de pedra. Mas quem faz isso é Deus. Então peça para Deus para te dar esse coração amoroso. Mas o amor, ele só se manifesta se ele for dirigido a algo ou alguém. Quando eu digo algo, pode ser a carreira, ao trabalho, a um carro. Quando digo alguém, pode ser sua esposa, um irmão, um amigo, né? Mas quem é o alvo deste amor? E a Bíblia também nos ensina. Então, amar é dedicar toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua vibração, toda a sua energia, todo o seu sentimento, toda a sua emoção a alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém é o próximo. Porque não tem como eu falar que amo a Deus se eu não amar o próximo. 1 João 4,20 nos diz isso. E é interessante, como é que eu faço para amar alguém? Como é que eu faço para eu, imperfeito, dedicar minhas forças, minha energia, meu sentimento, meus recursos para alguém que é imperfeito igual eu? É interessante que aí a gente quer fazer força para amar. Mas a Bíblia também nos traz algo interessante, no sentido de que eu não tenho que fazer força para amar. Eu tenho que fazer força para permanecer naquilo que vai me fazer amar, que é Cristo. Ele diz, em João, capítulo 15, versículo 1 a 8, que Ele é a videira. Nós somos o ramo. Para eu amar, eu tenho que fazer força para permanecer nele, porque Ele é amor. Se eu permanecer nele, eu vou dar amor. Então, assim, continuar amando é resultado de permanecer ligado à videira. A minha luta não é para amar. A minha luta é para permanecer tendo uma relação íntima com Jesus, que é amor. Amar é o resultado da minha constante conexão com Deus. É fruto da minha permanência em Cristo. Se eu permaneço em Cristo, amar será algo natural para mim. Então eu preciso me esforçar, não para frutificar, mas permanecer naquele que vai fazer com que eu dê frutos, que é Cristo. Ele é a videira. Ele é a videira em quem eu sou um ramo. Se eu me desligar dele, nenhum ramo desligado da árvore dará frutos. Mas se eu permanecer nele, eu serei como ele. E eu amarei como ele. Preciso permanecer em Deus para permanecer conectado com o próximo. Permanecer conectado com o outro é a prova da minha permanência com Deus. Não tem como eu amar a Deus a quem eu não vejo se eu não amar o irmão a quem eu vejo. E é na minha relação com o outro que eu frutifico com Deus.
É nas mazelas da relação cotidiana, onde o imperfeito se esforça para amar outro imperfeito, que mostramos se amamos ou não a Deus. E é interessante, porque a Bíblia fala que amar aquele que é meu próximo, que é meu chegado, que é cheirosinho, né, que tem a mesma ideologia política, de mundo, a mesma visão de mundo que eu tenho, isso é fácil. Né? Mas isso os gentios fazem. Né? Paulo fala que isso aí não tem a ver com cristianismo, tem a ver com o nosso ser humano. Né? Esse amor não se deve restringir aos iguais, mas principalmente aos diferentes. Até porque frutifica, né, a relação entre diferentes. Iguais não dão frutos, mas diferentes dão. Quando há uma relação íntima com eles, entre eles. Né? Então, assim, eu preciso projetar amor àqueles que não são da minha tribo. E aí tem uma história muito clara que fala sobre isso, né? Quem é o meu próximo? Né? Lá em Lucas 10, um estudioso da Bíblia chega em Jesus, não com a intenção de aprender, mas com a intenção de colocar ele em uma cilada e pergunta, né? Tá, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história de alguém que é odioso para os judeus, que são os samaritanos, né, que exerceu misericórdia. Né? E aí ele fala, quem te pareceu ser o próximo daquele homem que estava, né, em uma situação complicada? E aí aquele estudioso não tem nem coragem de falar samaritano. Fala, aquele que teve misericórdia. Essa história, Jesus não conta para responder a pergunta, mas para destruir a pergunta. Né? O Douglas Gonçalves, no vídeo, ele fala isso. Né? Que essa história não era para que Jesus respondesse a pergunta, né? Mas para que ele destruísse a pergunta. Não tem sentido eu perguntar quem é meu próximo. Todo mundo é meu próximo. Né? É próximo, né? Todos aqueles quem eu tenho acesso, quem eu posso abençoar. Eu não posso ter um amor seletivo. Né? Eu não posso amar só se for de esquerda, se eu for de esquerda, ou só se for de direita, se eu for de direita. Né? Se o próximo for calvinista, eu amo. Se não for calvinista, eu não amo. Se for hétero, eu amo. Se não for hétero, eu não amo. Amo. A Bíblia nos ensina a amar. Né? Dedicar as nossas forças, os nossos recursos, o nosso entendimento, a nossa energia a todos. Independente do seu posicionamento político, independente do seu corte de cabelo, independente das roupas que veste. Nós temos que amar. E amar de maneira gratuita, como nós fomos amados de maneira gratuita. Para amar a Deus, nós precisamos de um mover do Espírito. Amar a Deus verdadeiramente, nós precisamos do mover do Espírito. Para amar o próximo, eu acredito também. Então peça para Deus, nesse momento de tanta angústia, para colocar amor verdadeiro na sua vida. Porque é esse amor verdadeiro que vai fazer diferença. É esse amor verdadeiro que vai consolar as pessoas. É esse amor verdadeiro que vai fazer você dedicar de fato quem você é, na integralidade, ao outro, ao próximo, seja ele quem for. Que a gente possa colocar os nossos joelhos no chão e pedir para que Deus mova o seu espírito, para que nós amemos de verdade. Amemos de verdade e nos dediquemos de verdade ao outro, não a nós mesmos. Porque o mundo prega que nós devemos nos preocupar com nós mesmos. Isso o tempo todo está sendo dito. Mas é verdade que a Bíblia fala, e a essência do Evangelho e de Deus é o amor. E um amor sacrificial pelo outro. Um amor que se doa. Um amor que se deleita em ter comunhão. Em estar próximo. Né? Então, que a gente já possa amar, que o Espírito de Deus nos ajude a amar, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, tenha um ótimo dia, né, e uma ótima semana. Amém.